amigos, é com grata satisfação que estamos de retorno ao bloco Claridades Evangélicas e hoje para narrarmos uma história também componente do Evangelho belíssimo de Jesus. Em verdade, havia se passado cerca de 4 anos daquela ocorrência no Gólgota, que ainda ressumava da mente inflamada de João Evangelista. Agora recolhido a uma nesga, uma terra agricultável no promontório de Éfeso, juntamente com Maria Santíssima. De lá, podia observar os miosotes, loendros e ciprestes, bem como o mar, salpicado de velas coloridas das embarcações. E inebriado nesse salitre e no aroma das flores, recordava-se de uma ocorrência que marcara-lhe também profundamente a vida. Quando Jesus, acercando-se de algumas crianças, toma de uma delas e coloca no centro, juntamente com os discípulos. E aquele pequenino ser, então, frágil no seu colo, balançava as pernas franzinas, contando cerca de 4 anos. Logo depois, João e Maria o adotam na condição respectiva de pai e mãe do Petis. Trata-se da figura inolvidável de Inácio de Antioquia. Esta criança que resguardava desde a mais tenra idade a senectude da sabedoria de um coração já convertido ao ideal do Evangelho, porquanto já caminhava pela senda desbravada por Paulo, Pedro e pelo próprio João. E então, Divaldo Pereira Franco, sob a inspiração da veneranda Joana de Ângeles em uma de suas palestras, oferta-nos os relatos que narraremos logo a seguir. Que, em verdade, sua consciência já se encontrava liberta para os ideais mais nobres do espírito. Quando no dia aparentemente invulgar, é tomada de assalto por uma legião de romanos que desejava refrear os arroubos cristãos da época. E então o aprisionam, a fim de que ele fosse deportado e então sacrificado em um dos circos romanos. Inácio, contudo, o faz de maneira impertérrita, imperturbável. E ao descer do porto de Óstia, naquela enorme embarcação, observa o casario romano tão belo pela Via Ápia, repleto de mármores, de águias douradas que representavam o poderio, a preponderância de Roma sobre os territórios do globo, porque era uma grande potência. E então, observando tudo aquilo, Inácio começa a sorrir. E então é esbordoado na face pelo centurião que o interroga: por que sorris? Sorriu, dizendo Inácio de maneira tranquila, porque observa a beleza de Roma. Porque seu casario também é um aspecto da estética tão importante para balsamizar as criaturas sofríveis, deambulantes do caminho que carecem de um ideal mais nobre, mais digno. Contudo, tu morrerás, Inácio. Tu serás sacrificado dentro de 1 semana e ainda assim tens a ousadia de sorrir? Sim, sorrio porque o Deus é de misericórdia. Sorrio porque observo que, sendo vós uma nação de adúlteros, corrompidos, que em verdade são abutres que voejam sobre as nações já derrotadas, Deus é misericordioso, quanto mais para nós, aqueles que já esposam os princípios cristãos da Era Nova. Então sorrio e me alegro, rejubilo-me com a proposta do Cristo e não temo jamais a morte. E então foram lançados em um dos calabouços, lá tendo a oportunidade de travar diálogos construtivos, profícuos, com outros cristãos, homens, mulheres e crianças, os mais novos e os mais experientes, todos estoicos, resignados a uma causa maior.
E uma semana depois, todos foram lançados ao Circo Máximo Romano, sob os apulpos e ovacionados por aquela massa infrene, sedenta de uma política de pão e circo. É claro, no sacrifício dos cristãos. E então as feras da Dalmácia e da Núbia, que foram adquiridas, esfaimadas porque não foram alimentadas cerca de uma semana, espicaçadas tão somente com postas ensanguentadas, lançaram-se vorazmente, atacando os tórax dos cristãos para fazer com que seus corpos fossem reduzidos a despojos. E diante daquela cena estarrecedora, Inácio, ajoelhado, começa a chorar. Porque as feras o refugavam, o rejeitavam, assim como os demais despojos. E aquilo para ele era morte em vida, porque o Senhor não houvera aceito o seu holocausto. Quando então, já choroso, percebe a presença de uma entidade angélica, nimbada de luz, que lhe diz de maneira muito serena: Inácio, este holocausto é digno e o Senhor o aceita. Contudo, tu que já aninhas no teu coração a crença mais forte do Cristo, desde a mais tenra idade, merece porfiar no bem, compreender aqueles que não compreendem, amar aqueles que vos odeiam. E então este será o teu testemunho, não da morte, mas de uma vida longa entregue ao ideal do próprio Cristo. Então alegre-se. Alegre-se, rejubile-se e então siga o teu caminho pela luz e pela verdade. Alguns, após esta ocorrência e diante do silêncio de Inácio, disseram ter ele abjurado. Em verdade, ele jamais se justificara. Porque, em verdade, só quem merecia justificativas era o rei Galileu, Jesus. E não súditos e escravos. Súdito e escravo que também ele o era. E seguiu o périplo de sua própria jornada, iluminando a cada dia, bafejado pela boa nova, que descortinada em sua mente inflamada, já era também o veículo da transformação de outros tantos desventurados do caminho, para mais tarde ser colhido na glória celeste, porque bem-aventurado de amor. Este deve ser também o nosso holocausto. Vivermos cada dia tendo a esperança de nos transmudarmos, iluminando a pouco e pouco a senda de nossas próprias consciências, antes obumbradas pelo equívoco e agora refertas de asas que a conduzirão à plenitude. Muita paz.